O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que ele estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Baixa o meu retorno um pouquinho, só um pouquinho, por favor. Abaixar. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, mais uma vez, vai nos falar do julgamento. Ontem, junto com o ensinamento de Jesus a respeito da caridade, e tudo que a gente refletiu a partir da história do pobre Lázaro e do rico, opulento, ostentador, e ali havia um ensinamento sobre o julgamento diante de Deus. A palavra de Deus hoje também nos fala isso, do julgamento. Quando Jesus diz assim aos sumos sacerdotes, aos fariseus, que entenderam que Jesus estava falando era deles, a ficha caiu. Pois bem, o que o dono da vinha vai fazer quando ele vier? O que ele vai fazer com esses vinhateiros assassinos? E aí eles mesmos respondem, não é Jesus, eles mesmos concluem: bom, com certeza matará, condenará, esses vinhateiros. Portanto, a palavra de Deus hoje tem como objetivo a gente entender mais um aspecto do nosso julgamento diante de Deus. Ontem, então, o nosso relacionamento com o dinheiro, com a riqueza e com o pobre, e a nossa surdez para Moisés e os profetas, protelando ou colocando na conta de um milagre a nossa conversão, quando na verdade a gente está surdo para a palavra. Hoje, Jesus nos ensina, a partir da parábola da vinha, que existe um olhar, uma expectativa e um julgamento de Deus sobre nós, enquanto pessoa, mas enquanto igreja, enquanto comunidade de fé. Vamos entender então o Evangelho. Jesus se dirigiu aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Portanto, homens que tinham por missão e responsabilidade dar frutos em relação a Deus, dar frutos enquanto religião, enquanto judaísmo. Então, sempre que a gente lê a Bíblia, é importante notar essa frase: e Jesus disse a quem?
à multidão, aos discípulos, aos chefes, que são níveis de discurso, são níveis de relacionamento com Deus. Então hoje Jesus está se dirigindo a quem é chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Portanto, aos bispos, aos padres e a todos aqueles que de fato fazem parte da vinha da igreja e que recebem de Deus alguma delegação, vamos dizer assim, aqueles que arrendaram a vinha. Portanto, todo mundo que de algum modo serve a Deus na comunidade, na igreja, mas a todos nós que estamos aqui, os que estão em casa, seja da China, Xangai lá, né, que lá já acho que são 11 horas a mais, lá já é quase, agora é 6, 17, quase 6 e pouquinho da tarde, né, para eles lá, acho que é isso. Veja, meus irmãos, todos nós que representamos ou somos a igreja para alguém, para alguma pessoa, você e eu somos a fotografia de Jesus Cristo e da igreja dele na cabeça de algumas pessoas. Algumas pessoas, quando escutam falar Jesus, Virgem Maria, céu, oração, quaresma, qualquer coisa desse nosso linguajar, a fotografia que vem é você. Ou não é assim? Você é a fotografia, você é o outdoor de Jesus Cristo e sua igreja, nem que seja só dentro da sua casa. Mas nós somos. Portanto, essa vinha, esse arrendar, esse receber de Deus, que é também a fé do batismo, o nome cristão, o nome católico. Vamos entender então o Evangelho. É com gente assim que Jesus está falando. Então não é com quem está levado às brecas aí, caído no pecado, na sarjeta. Essas pessoas serão julgadas em outros níveis. Em outros níveis. Nós seremos como? Uma vez que parece que graças a Deus a gente não mata, não rouba e não trai a mulher. Quer dizer, vocês que são, porque eu não tenho. Então nós somos julgados do que será, hein? A gente não mata, não rouba, não tem adultério. Nada. Vamos lá então. Vamos entender o Evangelho e como Deus nos olha para além do não mata, não rouba, né? Jesus então vai dizer aos líderes, aqueles que têm da parte de Deus uma terra para dar fruto. Amém? Todos nós temos uma terra para dar fruto. Deus nos concedeu coisas, né? Dons, benefícios, aí vem lá. Escutar essa outra parábola. Certo proprietário plantou a vinha, e aqui é Deus que plantou Israel. Plantou o mundo, plantou o povo de Deus, Israel, e plantou cada um de nós. Essa parábola que a gente vai ouvir aqui, a homilia do padre, está em 3 níveis. Eu como pessoa, eu como membro da igreja, e a vida, o mundo mesmo. Então lá, Deus plantou tudo, não é isso? Ele põe a cerca, Ele faz o lagar para poder esmagar a uva, Ele constrói a torre para poder pôr o guarda. Ou seja, Deus dá circunstâncias favoráveis, Deus dá a missão e Deus dá a provisão, Deus dá a roça e Deus dá a enxada e a chuva. Nenhum de nós, meus irmãos, está nessa vida sem os instrumentos para as coisas. Deus me colocou aqui, Deus me dá o recurso para estar aqui. Deus me deu essa roça para carpir, Deus me dá a enxada para carpir. Deus faz tudo o que compete a Ele. E fica na nossa mão, então, olha lá. Depois arrendou a vinhateiros. Deus deu a lei a Moisés, Deus nos deu o batismo, Deus nos deu o Espírito Santo, Deus me deu o sacerdócio, Deus te deu a sua família, Deus nos deu a igreja, Deus nos deu o dom, talento, e está aqui as coisas acontecendo. Muito bem. Quando chegou o tempo da colheita, porque quem planta quer colher, a vida é feita de ciclos. Todos nós temos coisas na nossa vida hoje, sempre, todos nós estamos girando dentro de ciclos, onde agora eu estou aprendendo, agora eu já deveria saber. Agora eu estou começando, tem coisa que eu já devia estar terminando. Não é? Agora eu estou ferido, tem coisa que já devia estar cicatrizada. Quando chega o tempo da colheita, o proprietário manda os empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Esses empregados são os profetas. Todo o Antigo Testamento, certo? Primeiro nível de leitura desse texto. O judaísmo, o farisaísmo, a religião que havia, o povo de Deus enquanto povo de Deus. Segunda camada desse texto que a gente poderia colocar. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas isso acontece conosco enquanto igreja hoje.
E a terceira camada do texto, isso acontece na minha vida enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Então vamos lá, os empregados vêm para receber os frutos. Os vinhateiros, 2000 anos atrás, pode acontecer hoje, e nós enquanto pessoa, agarraram os empregados, espancaram um, mataram o outro, caluniaram o outro, apedrejaram mais um. E Deus, que é misericórdia e não desiste, o que Ele faz? Mandou de novo outros empregados. Mandou de novo outros profetas, em maior número até, né? Para receber os frutos. Mas eles os trataram da mesma forma. Quando a gente pega todos os profetas do Antigo Testamento, depois você dá um Google lá e pesquisa. Todos eles foram mortos. Pesquisa lá no Google, lá depois, no YouTube, é a morte de Isaías, o profeta Isaías, gente. O homem foi cerrado, né? Colocaram ele de ponta cabeça, abriram as pernas dele e passaram o serrote de cima para baixo. Foi assim com todos. Então Deus pensou o quê? Bom, ao meu filho eles vão respeitar. Eu vou mandar o meu filho colher os frutos que são meus. E aqui está, queridos, vamos entender. Quando é que é essa colheita? Essa colheita aconteceu com os profetas e o povo não devolveu os frutos. Com Jesus, que a gente já viu o que eles vão fazer com o filho, né? Aí vem o herdeiro, vamos matá-lo e pegar para nós o que é dele. Essa colheita vai acontecer na nossa morte, a gente é capaz de entender isso. No dia que a gente morrer, nós precisamos entregar frutos. Mas essa colheita acontecia e acontece, presta atenção no padre, não no cachorro. Sempre e toda vez que nós escutamos a palavra de Deus. O profeta Isaías vai dizer, é como a chuva que lava, não é isso? É como o fogo. Minha palavra não volta para mim sem ter produzido o fruto para o qual eu a designei. Então presta atenção no padre. Sempre, toda vez que você e eu lemos, rezamos ou escutamos a palavra de Deus e a sua pregação, está acontecendo um julgamento, está acontecendo uma colheita. Agora, nesse instante, através dessa palavra, dessa Santa Missa e dessa liturgia, é dia de colheita. Por quê? Porque sempre, toda vez que a gente escuta a palavra, dentro de nós acontece dois movimentos, duas coisas. Um deles poderia ser, nada a ver, tio. Conversa de papo, ganhar dinheiro do povo, não sei se é assim. Fala, não que esteja errado, mas se for ver, por exemplo, a dona fulana vive na igreja, o marido dela lá, era 5 padres, agora também, todo bando de fio de uma papa. A pessoa escuta a palavra, entende o que Deus falou e não consente na fé. Portanto, eu não devolvo o fruto. Mas outra reação diante da mesma situação é verdade. Amém, glória a Deus. Amém. Ô Senhor, me perdoa, Jesus. Preciso melhorar nisso. Pronto, você está devolvendo o fruto da palavra. Então veja, quando Jesus disse, Deus mandou tantos empregados e profetas colher o fruto, que fruto? Se o povo estava vivo. Então não é só na morte que eu dou o fruto, as boas obras. É no aqui e no agora da minha vida que eu frutifico diante da palavra que escuto. E aí, claro, das atitudes que tomo, do que faço ou não faço nessa quaresma, nessa vida e tudo mais. Mas a cada dia e cada vez que Deus envia os seus empregados, que Deus nos envia Jesus, e Deus envia Jesus para você e para mim, e seus empregados, todos os dias. Porque todos os dias você vê e escuta mais de um padre por dia, que eu estou sabendo. Porque todos os dias a gente escuta e recebe Jesus palavra, no mínimo uma vez por dia, na Eucaristia. Então veja, meus irmãos, de algum modo todo dia é colheita. E essa colheita acontece também, então vamos lá, na morte, todo dia, e algumas vezes ao longo da vida, várias vezes ao longo da vida, de modo muito pontual, em momentos onde a gente precisa fazer escolhas, tomar decisões e fazer renúncias. Ou seja, Deus vai falando com você e comigo tanto sobre a bondade, sobre o perdão, até que um dia esse fruto precisa ser devolvido a Deus, até que um dia alguém nos ofende, nos fere, nos interpreta mal, fala mal da gente por aí.
E aí era a hora de eu ter um fruto a ser colhido e devolver para o dono, para aquele que semeou em mim a palavra que ensina perdão, bondade, paciência, não é isso? Daí eu falo, perdoar o quê, rapaz? Que se fez aqui se paga, o mundo é dos espertos, fica aí baixando a cabeça para todo mundo, você vai ver o que vira, filho de um nananana, isso é um vaga. E eu não dou a Deus o fruto. Deus vai falando com você e comigo, e semeando em nós a castidade, a pureza, até que arruma um namorado, vamos colher o fruto, até que começa a trabalhar com uma mulher mais nova, mais magra, mais bonita. Não é o caso de nenhum dos homens que estão aqui, não acontece com vocês. A mulher mais bonita do mundo é qual? A sua, não é isso? Ah lá, é verdade. Mas por aí acontece muito de um homem casado começar a trabalhar num lugar onde tem uma mais nova, mais magra, mais bonita, mais educadinha, mais doce. E em casa tem cada onça, gente. Nossa Senhora, as onçonas gorda, brava, as onças que vivem de olho inchado, querendo pegar. Você precisa de ver, tem homem que sofre, no Piquiri não tem, mas por aí tem muito. E aí Deus vem colher o fruto da fidelidade, da capacidade de amar, de ser fiel. Aí o sujeito fala, não vou dar fruto para ninguém não, rapaz. A vinha é minha, eu faço o que eu quero. Nesses dois exemplos, conseguimos entender tudo, sim ou não? Deus vai semeando em nós. E eu tenho que dar o fruto todo dia, quando escuto a palavra e dentro de mim eu aceito ou não aceito pela fé. No dia da minha morte, mas também em momentos pontuais da minha vida onde eu deveria ter um fruto ali para dar. O fruto da perseverança. Deus fala conosco tanto sobre fé, não ter medo, perseverar, até que eu inicio algo na minha vida e começo a sentir medo, começo a sentir ansiedade, o aperto, o apuro daquilo. É um momento de colheita. E aí a gente dá ou não dá o fruto a Deus, através do Filho Jesus. Aí vou mandar meu filho eles vão respeitar. Por isso que na missa, antes do grande amém da missa, o que a gente diz? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, os meus frutos, a fidelidade, a paciência, a perseverança, o consentimento da fé. Por isso que a missa toda é feita para o ato e o momento da comunhão. É através do Filho que a gente devolve para o dono da vinha aquilo que é dele. Sem Jesus não existe devolução. Por isso que tudo que a gente celebra, o ponto alto disso é a comunhão eucarística. E nós precisamos entender isso, gente. Ontem achei interessante a nossa adoração santíssima, né? Jesus fica tão elegante naquele auditório, né? Graças a Deus, as coisas vão se encaixando até para as obras que a gente precisa fazer. Ele fica bonitão lá, né? Fica posudo assim, você viu? Bota lá e tal, legal. Eu passei 2 vezes lá. E eu vi um povo que não comunga mais não, eles não vêm na missa mais não, mas tudo lá ajoelhadinho, olhando para Jesus. Falei, Senhor, escuta as preces, abençoa, dá o que pede. E ajuda a entender o ponto alto das coisas. O ponto alto da fé católica, gente, não é ficar olhando para o ostensório. E graças a Deus o nosso é lindo, é caro, é digno, está tudo certo. A gente tem adoração toda semana. Mas o ponto alto da fé não é ficar olhando para Jesus no ostensório. É válido enquanto expresso que comungo. E a comunhão que eu tenho com Ele. E enquanto reforça a comunhão que eu tenho com Ele. Mas não é o contrário as coisas. A pessoa não vem na missa. Não estou podendo comungar, precisa confessar. Tá, e vai fazer isso quando? Nunca. Porque quinta-feira eu fui lá e fiquei olhando tão bonito. Você entende, meu irmão? O ponto alto do casamento, quem é casado, é ficar olhando a foto da mulher, a foto do marido, ou é estar junto? A fé é a mesma coisa. Então veja, no Filho nós nos devolvemos a Deus. Nesses 3 momentos da nossa existência, o fruto que Deus espera. Mas aí, meus irmãos, tem um problema aqui. E isso é o pecado em nós, que é o quê? É essa mistura de preguiça, maldade, egoísmo e posse. A vinha não é nossa, meus irmãos, a vinha é dele. Nós não plantamos o lagar, nós não compramos a terra, nós não fazemos chover sobre os pés de uva. Tudo é dele, tudo
por, com e em Cristo. A vida é uma grande administração. O batismo que eu recebi, a minha vocação, as minhas potencialidades, as minhas circunstâncias, e nós como igreja, nós estamos administrando o reino de Deus, porque nós não somos origem de nada. Se a gente entendesse bem isso, que a gente não é origem de nada, nós seríamos muito mais produtivos no reino de Deus e na vida como um todo. Seríamos muito menos apegados e sofridos em ciúmes, invejas, ansiedades e medos às nossas posses, porque Ele deu, Ele quer a parte dele de volta. Ele deu a semana, Ele está pedindo o domingo, não vai dar nem o domingo, Ele te deu a semana. Ele te deu o trabalho, Ele te deu a saúde, não vai dar o dízimo. Entende? Nos deu capacidades, dons, talentos, não vai disponibilizar um tempo para Deus. Nos deu mais do que está dando para outros, eu não vou dar uma caridade para alguém mais simples. Percebe como é? Nós estamos administrando, Deus quer colher, não é? Mas é o pecado que faz isso em nós, porque qual que é a raiz do pecado? Aí vem, quando vê Jesus, aí vem o herdeiro, vamos matá-lo para tomar posse do que é dele e ser nosso. Qual que é o pano de fundo disso aqui, minha gente? Esse sentimento, esse pensamento de que Deus é um inimigo, de que Jesus veio roubar o melhor das coisas. Você percebe? Eles têm raiva do herdeiro. Como é que foi a primeira leitura? Que é maravilhoso esses textos sobre José do Egito, que é uma grande prefiguração também sobre Jesus, algum pouco também sobre o próprio São José, né? O pai de Jesus. Mas José do Egito, que é uma grande imagem do Senhor Jesus, que vai ter que passar anos no Egito, e lá no Egito é que o povo vai encontrar o pão que mata a fome, Jesus, o pão da vida, que menininho precisa fugir para o Egito, enfim. Mas isso seria outra homilia. Mas você viu ali José, né? Ele era o caçulinha, paparicado pelo pai. O pai dá para ele um manto colorido, uma túnica mais bonita, porque ele é o Juninho da casa. Os irmãos dele, que são tudo uns figura. Esses irmãos de José também, ao longo da Bíblia, eles não servem para nada. Eles não fazem nada, eles não têm coragem para nada, eles não entendem nada. O pai deles está velho, tendo que dar ordem neles. Está lá para morrer. Tem que dizer, vocês não estão sabendo que no Egito tem um homem lá que dá pão para os outros, lá, desce lá que nós estamos tudo com fome, porque 12 irmãos que não se mexem. E são enciumados então do Zezinho, do Júnior, do José Júnior, do menor, do caçulinha, que ganhou um brilho diferente, né? Ele tinha sonhos, falava demais também, mas enfim, deixemos tudo isso para um outro dia. Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo. Aí vem aquele que revela que nós somos bastante medíocres. Vamos matá-lo. Mesma coisa com Jesus. Aí vem Jesus. Aí vem a igreja. Me lembrar, me atualizar que eu sou muquirana, mesquinho, tarado, safado, promíscuo, fofoqueiro, invejoso, magoado, chiliquento, estressado demais. Aí vem Jesus, e aí vem o padre, aí vem a igreja, aí vem a catequese, lembrar que eu tenho preguiça para qualquer coisa que preste, só sirvo para Free Fire e grupo de zap. Vamos matá-lo. Isso é o pecado em nós. Deus como um inimigo. A vida é melhor sem Ele. As melhores coisas Ele rouba. A gente só vai ser feliz se segurar, não se obedecer. Tudo isso é o diabo, minha gente. Tudo isso está lá em Adão e Eva, e nós somos filhos de Adão e de Eva, então isso repercute em nós. E a conversão, a quaresma é para isso. Deus é nosso amigo, Deus é nosso Pai, Deus é a fonte, e Deus é o destino das coisas. Tem nada de errado quando Ele me pede o que pede, nada de errado. Se dói em mim o que Ele me pede, se me parece exigente, é o pecado em mim, seja qual pecado for. Porque Ele é Pai, porque Ele é bom, porque Ele é provedor. E inclusive a vinha da qual eu me vanglorio, o lagar, a chuva, a semente, foi Ele que deu, nem fui eu que inventei. Então Ele quer os frutos, né? E aí então vão matar Jesus. Mataram há 2000 anos atrás, isso pode acontecer hoje na minha vida pessoal. E isso pode acontecer em nós como igreja e comunidade.
E aí, meus irmãos, o pecado tem uma outra consequência estranhíssima, que é a falta de temor, a falta de juízo. Olha o que Jesus vai dizer. Pois bem, quando o dono da vinha aí voltar, o que vocês acham? Vocês, o que vocês acham que ele vai fazer com esses vinhateiros que mataram o filho dele? Aí os próprios fariseus vão responder: ah, bom, ele também vai mandar prender, matar esse povo, vai tirar a vinha deles e dar para outro povo. Isso aí é claro, isso aí é óbvio. Veja, minha gente, o pecado faz isso em nós. A gente simplesmente esquece que eu posso matar Jesus, que eu posso nunca mais vir na igreja, que eu posso mandar o padre às favas, que eu posso meter o dedo na cara de todo mundo e virar uma pessoa que as pessoas têm até medo de mim. Tá, filho? Mas o que você vai fazer quando você sentar frente a frente com Deus? Isso aí você não pensou? O pecado faz isso com a gente. É igual um piloto que pega o avião e depois que está lá no céu, lá em cima do oceano, ele fala: eu abasteci? Mas eu estou achando que eu não abasteci. Falta 5 horas para o próximo aeroporto. Quantas horas de gasolina eu tenho? O pecado faz isso com a gente. Então o sujeito se sente assim, o cara, porque ele mandou a mulher e o padre para aquele lugar. Ele se sente assim, o cara. Tá, tudo bem. Mas e quando você sentar com Deus para conversar um dia, você vai sentar com Ele para conversar. Vivo ninguém fica para sempre. Isso aí você... esqueci de abastecer. Olha o que o pecado faz em nós. Como assim vocês vão matar o filho do dono dessa soja aqui? Vocês acham que ele não vai vir aqui ver, buscar o corpo, fazer o velório? Ele não vai... Vocês acham que vai ficar por isso, assim? Meus irmãos, o pecado é uma falta de juízo. As pessoas pecam como se um dia elas não fossem sentar para conversar com Deus. E muitos pecam como se aqui agora a vida já não trouxesse a paga das coisas. Isso é falta de juízo. Você está achando que você vai fazer o que você quer fazer e pronto. A vida não vai cobrar, só na vida dos outros. Na vida dos outros vai dar errado, na tua vai dar certo essa história. Mas de onde vem essa imbecilidade, gente? Que num primeiro momento parece genial. Vamos matar ele. Vamos matar ele. É igual a história de José do Egito. Você viu o irmão mais velho ali, coitadinho, tentando salvar o irmão, né? Com medo dos outros. Não, mas é nosso irmão, vai matar. Vamos vender. E lá no fim da história, tudo vem à luz, né? Porque a mentira sempre vem à luz. Gente, o pecado sempre cobra o seu preço. Por isso nós não podemos estar em dívida com Deus. Pecado confessado é pecado libertado. Mas enquanto algumas coisas nossas não estão na mão de Deus e na misericórdia de Deus, gente, vai vir o preço. Vem. O diabo cobra, amigo, e cobra com juro, correção monetária, e no dia, ele vem um dia antes cobrar. Como assim? Vocês não pararam para pensar que o menino que vocês mataram tem pai? Que esse pai é rico, que esse pai tem exército, que esse pai tem influência? Vocês estão achando que ele vai ficar com medo de vocês? Bando de vinhateirinho. Ô minha gente, por isso o pecado terrível da presunção. Eu posso me sentir mais esperto, mais inteligente, mais forte, mais blindado do que qualquer pessoa, porque afinal de contas eu sou padre. Nenhum de vocês é doido de vir enfiar o dedo na minha cara. Ou é? Acho que não, né? Não é. Eu sou padre, sei meia dúzia de golpe de jiu-jitsu. Fica a dica aí, eu sou um homem perigoso. Tá, seu padre Mário. Mas e Deus? Deus não está vendo, Deus não está sabendo, e um dia você não vai sentar para conversar com Ele. Você está ficando doido, garoto. Garoto, essa calvície aqui. Homem, velho. Percebe, meu irmão? A maluquice em que muitas pessoas vivem, e se a gente não cuida, a gente vive. A gente vive. Porque é fácil a gente se desculpar, se justificar e até ferir ou agredir amigos, parentes, pessoas. A gente tem sempre um motivo para tudo. Mas e Deus? E o dono da vinha?
Tem o dono da vinha ainda. E o dono da vinha ninguém mata, não. Então fizeram isso com Jesus. Os próprios fariseus concluem que isso aí tem uma consequência muito triste. Nós precisamos aprender isso para nós também. E aí Jesus vai dar um ensinamento que, de novo, as 3 camadas da homilia: a fé pessoal, a fé comunitária e essa fé histórica do reino de Deus. Olha lá, ó. Jesus então diz: por isso eu vos digo, vocês rejeitaram a pedra rejeitada pelos construtores, vai ser a pedra angular da nova construção. Olha lá, eu vos digo, versículo 43. O reino de Deus vos será tirado, e isso aconteceu. Jesus foi tirado deles. Os apóstolos foram tirados deles. Não tem lá o dia em que Paulo, em Atos dos Apóstolos, desiste, arrega e fala o quê? Eu chacoalho contra vocês a poeira da sandália. Quero nem saber de vocês não, vocês não têm remédio, agora eu vou pregar para os pagãos. E aí Paulo e os discípulos todos já estavam indo, mundo afora, pregar o evangelho para tudo quanto era doido, maluco, que não sabia nem quem era Moisés. O reino de Deus vos será tirado, e isso aconteceu. O reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza fruto com essa semente chamada Jesus. E é por isso que nós somos cristãos. Porque a semente de Jesus, que foi rejeitada pelos vinhateiros primeiro, deu fruto em muitos corações pagãos que se converteram a Cristo 2000 anos atrás, mas vamos hoje, minha gente. O Espírito Santo, o reino de Deus, pode ser que seja tirado de você como pessoa, de mim como pessoa, e ser dado a outro que produza fruto. Gente, a gente fica brincando de não frutificar. O Espírito que vai sendo derramado em nós, Deus, isso está na palavra, Deus pega e tira essa dose de Espírito Santo que Ele dá todo dia, porque não resolve, não adianta, e derrama em outro. É por isso que às vezes dentro da igreja a gente vê pessoa que vai secando e outro transbordando. Tem gente transbordando de um espírito, de uma unção, de dons, de talentos, de intimidade com Deus. Não está nem cabendo nele, está transbordando. Só que aquilo ali que está caindo era do copo do outro que Deus já não derrama mais. Às vezes a gente pensa assim, nossa, por que tem gente que parece que tem tanto dom, né? Meu irmão, tenha a certeza, Deus queria dar um dom só para cada um. Mas como Deus está vendo que você não vai frutificar com esse, nem você com aquele, mas aquele ali topa qualquer parada, então aquele ali fica com 3 dons. Por isso que tem gente que chuta com a direita, com a esquerda, sobe, cabeceia. Porque Deus olha e vê, você vai frutificar? Está frutificando, porque senão eu tiro de você e derramo em cima do outro. É por isso que tem pessoas, às vezes na comunidade, na vida, na igreja, que às vezes meio maduro já, meio madura, meio depois da época, a pessoa começa a crescer, se desenvolver, porque esse dom nem era dele, esse dom era de alguém. Deus vai lá e tira e dá a outro. E na vida é assim, meu irmão. Você não vai frutificar com o seu emprego que você tem, não? Fica aí, besta. Não vai tratar bem essa vinha chamada casamento, não vai tratar bem essa vinha que é o teu marido, que é a tua esposa, que é os teus meninos aí, não vai? Fica aí. Não vai tratar bem a vinha que Deus te deu, porque o nosso problema é esse, a gente gosta do fruto, não gosta da roça. A gente reclama que tudo é difícil, que se você vê, Meu irmão, pega a tua vinha e faz dar fruto. Você está entendendo? Dá um show com o que você tem aí. Faz o que você tem que fazer com o que você pode fazer. Porque senão, gente, o que a gente desdenha, tem gente querendo comprar. Deus tira e dá para outro. Deus tira e dá para outro. Nós não somos só nós e os nossos potenciais humanos. Nós somos nós e a unção e o favor de Deus. É por isso que a palavra diz, para confundir os fortes, Deus abençoa os fracos, escolhe o fraco. Para confundir os sábios que não fazem nada com essa sabedoria, Deus pega quem é meio maluquinho, dá uma sabedoria para ele. O reino vos será tirado e vai ser dado para um povo que produza fruto. Isso aconteceu há 2000 anos, isso acontece hoje comigo, com você, e isso acontece conosco, como igreja, como comunidade. Deus olha, está fazendo o que com isso aí que eu concedo, que eu derramo? Gente, de verdade, Deus vem e seca a torneirinha, viu?
Não faz nada com a água que pinga? Vou colocar na caixa d'água do outro. Percebe isso? Se não é para dar fruto, Deus não derrama mais. E o reino de Deus nos é tirado, a unção, a presença de Deus. Meu querido, minha querida, Deus quer ser bem-vindo em nós. Deus não gosta de ser maltratado, não. Se for para entrar dentro de nós e a gente viver sujo, frio, distraído, distante, mesquinho, para que ficar entrando dentro de mim? Para que ser maltratado desse jeito? Ele vai para outro coração, ele vai para outra alma. Ele vai para outra comunidade. O fruto, eu plantei, eu quero colher. Eu tenho, essa é uma tese minha, já falei algumas vezes, em uma outra homilia. Tem quem escuta, não concorda, é direito não concordar, porque eu não estou me pronunciando como o Papa. É um pensamento meu. Mas eu tenho isso comigo. Isso eu carrego comigo. O plano A de Deus, sem dúvida nenhuma, é a Igreja Católica. Agora, a gente se torna uma igreja fria, gelada, preguiçosa e apressada, mesquinha, tacanha, hipócrita. O plano A de Deus para tirar as pessoas do vício, do pecado, da depressão e tantas coisas, somos nós. Agora, se nós não vamos frutificar com isso, meus irmãos de verdade, Deus derrama sim, não era a vontade dele. Deus derrama sim da sua unção e das suas gotas na incompletude de algumas igrejas de esquina. Derrama sim. Era o que ele queria? Claro que não. Aquilo lá está completo? Óbvio que não. Mas meu irmão, para quem não tem um banquete e está com fome, um ovo frito resolve. E às vezes entre nós nem o ovo frito encontra, porque a gente está com preguiça, está com pressa, está em pecado, está distraído, e muito vangloriados de sermos filhos de Abraão. O reino vos será tirado. Será que essa sangria na nossa igreja, no Brasil, vocês vão ver o próximo IBGE, vai dar no meio. Um país que era 90%, 80% católico, 85% católico, hoje é 60 e pouco, no próximo IBGE nós não vamos ser 50%. Em muitos lugares já é assim. Do Brasil. Quem nos acompanha aí de Rondônia, Rio de Janeiro e outros lugares aí. É meio a meio já. E a culpa é só do povo. Ainda que tenha gente que goste dessas picaretagens que tem por aí, né? Tem gente que também não quer nada com nada, não. Ele quer trocar envelope em milagre e tá bom para ele. Mas é só isso, será? Percebe, minha gente? Nós como igreja, nós como comunidade, o reino de Deus, às vezes Deus fala, você quer saber? Vou derramar da graça. Pode falar o que for, mas pelo menos gosta de rezar. É ou não é? Pode falar o que for. E nas suas incompletudes pagam o preço de ter que andar, que não precisava, judiação, de andar com o cabelo aqui no meio da canela. Esse calor que faz. Porque cortar o cabelo é pecado. Mas tem gente pagando esse preço dentro do que eles entendem de Deus, para ser de Deus. O padre, se educadamente no final de uma missa exortar que tem saia e busto e coisa que não convém com uma missa, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora Aparecida. É ou não é? Tem gente que na sua incompletude entende que não vai entrar no céu se não der 10% do que ganha todo mês. Se a gente precisar 1 ou 2 vezes por ano, somar no dízimo, que está longe de ser 10%, mas está longe, mas muito longe de ser 10%, 2 vezes num ano aí, em vista do bem necessário, colocar a mão no bolso e comprar lá umas cartelinhas a mais. A pobre da minha mãe lá em Cianorte fica com as orelhas desse tamanho. O reino de Deus será tirado, será dado a outro. Percebe, minha gente? A dinâmica histórica da salvação e pessoal da salvação. A gente corre o risco de perder o reino. E por perder o reino, não é só perder o céu. É perder a presença de Deus já aqui. Aí fica essa vinha que só dá espinho. Né? Fica essa alma que só tem peso, culpa, eu devia, mas não consigo. A gente perde a graça, o favor, a unção de Deus. O reino vos será tirado, Deus me livre e guarde, vai ser dado a um povo que produza frutos.
Por isso, meus irmãos, a quaresma e tantos momentos da igreja, para que a gente produza o fruto, para que a gente não tenha raiva de Jesus, que é o herdeiro, para que a gente dê a Deus o que é de Deus. E você sabe, quando o dono da vinha vem pegar o fruto, ele leva todo o fruto. Quem arrenda aí? Quando você arrenda a terra de um outro, ou arrenda para o outro, você pega todo o fruto dele? Não, tem um acordo lá, o cara fica com um bom tanto, não fica ou não fica? Você que tem uma terra aqui no Piquiri, você trabalha, a terra está arrendada, ela não é tua, você dá 100% para o dono da terra? Claro que não, você ainda fica com um monte, fica com a maioria. Então veja, meus irmãos, a quaresma é tempo da gente olhar para Jesus. Jesus é o sonhador lá, o José, tem sonhos sobre nós. Jesus é o herdeiro, Ele é o dono das coisas, a gente precisa se devolver a Deus, através do irmão, da vida, da santidade, da igreja, e curar de vez em nós esse negócio, porque o evangelho termina triste, hein? Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram tudo isso, olha lá, gente, como a gente é difícil, né? E compreenderam, e Ele está falando de nós, sim. E o que eles fizeram com essa compreensão? Se arrependeram? Mudaram? Procuravam então prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão. Ó como, aqui que está. Por que eles não mataram Jesus? Por medo da multidão. Ô filho, você devia estar com medo do pai dele. Não bota esse moço na cruz não, faz isso não. Por causa da multidão, não. Multidão sem gambela. Multidão semente, joga umas fake news sobre ele aí, você mete ele na cruz. O pai dele. E quantas vezes a gente matou Jesus por medo da multidão? A multidão, as pessoas que nos levam às vezes onde a gente nem queria. A gente tem que temer a Deus, né? Mas vamos lá. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões. Pois elas, as multidões, os simples, os menos letrados, estudados, os que não eram nem fariseus e nem sacerdotes, elas consideravam Jesus um profeta. E eles consideravam Jesus um chato. Que triste, né, gente? Saber tanto para sentir tão pouco. As multidões, o povão, Jesus é um profeta. E os fariseus, nascido e criado dentro da igreja? Jesus é um estorvo. Que triste isso. Por isso a quaresma está aqui, está esse ano para nos ajudar nessa nossa conversão, meus irmãos. A acolher o herdeiro, a acolher Jesus e sermos gratos como pediu o Salmo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Tudo que você tem e eu tenho e Deus possa estar pedindo é uma maravilha que não é nossa. É uma maravilha que é dom de Deus. E Ele tem o direito de levar a parte dele. Está tudo certo. E se Ele levar a parte dele, a gente ainda fica com a nossa, fica amigo dele. E um dia, quando a gente se sentar com o Pai de Cristo, com o Pai de Jesus, vai ser um abraço, vai ser uma festa, não vai ser um terror, não vai ser um medo. Porque Deus hoje fala com você e comigo, não para condenar, fala para salvar, não para condenar, mas para nos colocar em comunhão. É por isso que você está ouvindo o Evangelho hoje e eu também, para estarmos em comunhão com Ele e não inimigos dele.